Paz do Senhor, tudo bem? Eu tô passando aqui mais uma vez. Eu sou a tia Camila e hoje eu quero trabalhar oração com vocês. Oração é a chave da vitória, né? É algo tão importante na nossa vida que a gente se abastece, né? A gente se renova através da oração, se fortalece cada vez mais e mais. E a gente precisa passar isso para as nossas crianças. A importância da oração, como é importante orar, buscar a presença de Deus. E desde já eles têm que saber disso, eles têm que saber, entender sobre a oração, que é algo tão importante na nossa vida, para a nossa vida espiritual. Então, eu fiz a oração modelo que Jesus deixou, né? A oração do Pai Nosso. Começa, né? Ó, Jesus nos ensinou a orar. Eu fiz no papel mesmo. Começa assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí vocês vão explicar essa primeira parte aqui para as crianças, né? Quem está no céu? Quando a gente ora a quem? Ao nosso Pai. Santificado seja o teu nome. Nós devemos adorar somente a quem? Ao Senhor, o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação. Na verdade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer sobre as nossas vidas, sempre, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Nós, muitas vezes, queremos as coisas de um jeito, só que nem sempre é do jeito que nós queremos, e as nossas crianças precisam entender isso, que nem sempre vai ser como elas querem, que muitas vezes o Senhor, Ele muda, né, ali a situação, muda o plano, né, conforme Ele quer. Então, a vontade de Deus é que tem que prevalecer sobre nossas vidas, porque a vontade dele é perfeita. Nossa vontade, ela não é boa, ela não é perfeita, mas a vontade de Deus, sim, ela é perfeita. Muitas vezes a gente acha que as coisas não estão, né, indo como a gente planejava, mas tudo está no controle de Deus, nada saiu do controle de Deus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que ele está querendo dizer sobre o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje? As nossas necessidades. Ele sabe das nossas necessidades, que nós temos que comer, que se vestir. Só que nós não podemos estar ansiosos, preocupados com o que iremos comer ou vestir com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. Somente ao Senhor, e Ele cuida, Ele supre todas as nossas necessidades. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que Ele está querendo dizer aqui? Sobre o perdão. Nós precisamos ter arrependimento, perdoar para sermos perdoados. Porque como que nós queremos que Deus nos perdoe se nós não liberamos o perdão para o nosso amiguinho, para o nosso próximo? Assim fica complicado, né? Nós precisamos ter isso no nosso coração limpo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que ele está querendo dizer aqui? Que todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos provados, na verdade, e nós precisamos, né, fugir da tentação. A palavra do Senhor diz, né, fugir do mal e ele fugirá de vós. Nós precisamos ter cuidado e vigiar, né, por onde nós estamos andando, onde estamos pisando. O Senhor, ele nos guarda, ele nos livra, ele tem dado a sua proteção para nossas vidas, só que nós precisamos estar vigilantes quanto a isso e fugir da aparência do mal. O mal, ele não vai, né, vir disfarçado de mal, ele vai vir, né, em forma de coisas bonitas, né, e querendo, né,
colocar coisas na nossa mente, no nosso coração, para que nós venhamos sair da presença do Senhor, para que nós venhamos cair, fazer coisas erradas, e nós precisamos estar atentos quanto a isso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para todo sempre, ao Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória. Depois de vocês falarem sobre a oração do Pai Nosso para as crianças, eu trouxe o dado da oração. Eu fiz com papelão, com caixa de papelão. Esses moldes aqui eu imprimi, é tudo imprimido. Se der, eu vou estar deixando o link para vocês. Vou tentar colocar. Eu fiz o dado para ensinar as crianças, né? Quando a gente for orar, a gente ora só pela gente? Não, não é só pela gente. Nós temos que orar pelo nosso próximo. E quem que é o nosso próximo? A igreja, a nossa família, as crianças que estão doentes, as pessoas que estão na UTI, estão desenganadas pela medicina, orando pelas pessoas, pelas crianças de outra nação, pelos nossos amigos. E nós precisamos, né, mostrar isso para eles, ó, pelos líderes, pelas tias, pelos pastores, porque todos precisam de oração, né? Eu trouxe aqui, ó, a pizza da oração. Mas o que é essa pizza aqui da oração? Depois de falar tudo isso para eles, eu coloquei aqui umas perguntas. Aqui, ó. Onde orar? Será que tem lugar para orar? Lugar certo para isso? A gente vai explicar para eles, né? Que muitas vezes a gente não consegue estar com o nosso joelhinho dobrado no nosso quarto, orando ao Senhor, né? Lá em Mateus 6, né, diz, né, que quando orardes, né, nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai em secreto, né, que Ele nos ouvirá. Só que muitas vezes a gente não consegue, né, tá de joelhos dobrados, orando no cômodo da nossa casa. Mas nós podemos orar em espírito, né? Fechar os nossos olhinhos, falar com o Senhor em pensamento. Não tem, né, onde orar. A todo momento, a todo lugar, nós devemos estar orando, né? Conectado, né, com o nosso pensamento com o Senhor. Quando orar? Será que tem situação de quando nós devemos orar? Nós devemos orar ao Senhor só quando as coisas estão ruins, quando as coisas não vão bem? Não, nós devemos orar a todo momento, todos os dias, estar conectado com o Senhor. O que é a oração? Nós vamos explicar para as crianças, né, que a oração, ela nos leva para mais perto de Deus, né, que ela nos fortalece espiritualmente. Nós vamos falar o que é essa oração, né? Orar a quem? Quando nós oramos a quem? Ao nosso Deus, ao nosso Pai, né? Que Ele está nos ouvindo. Ele nos ouve. Nós devemos falar isso para as crianças, né? Que quando nós vamos orar ao Senhor, que o anjo vem recolhendo a oração, levando até o Senhor, e o Senhor para tudo que está fazendo para ouvir nós orar, com o nosso coração sincero diante de Deus. Por quem nós devemos orar? Será que tem uma oração específica? Por quem que nós oramos? Nós devemos orar por todos, não é só por nós, não é só pela nossa família, é por todos, porque nós temos o chamado de interceder, né? Nós somos intercessores, né? Nós devemos orar por todos, né? Que precisam das nossas orações. E como orar? Nós devemos ensinar isso para as crianças, né? Como que nós devemos orar, né? Será que é de qualquer maneira que a gente deve orar? A gente vai explicar para eles, né, que a gente tem que orar com o nosso coração limpo, com o nosso coração aberto para Deus vir operar na nossa vida.
orar ao Senhor, falar o que estamos sentindo, pedir perdão se fizemos algo errado, né, que não agradou ao Senhor, se tivemos atitudes ruins. Tudo isso nós devemos explicar para as nossas crianças, né? E eu tenho também esse aqui, ó, que eu trouxe, que eu mostrei para eles, ó, de duas crianças orando ao Senhor. Eu tinha esse daqui, só que daí eu não achei, aí eu só trouxe a imagem, ó. Mas dá pra colocar no papelão, ó. E daí colei no palito de picolé, ó, orando para almoçar, porque nós devemos ser gratos a Deus por tudo. A gente tem que ensinar isso para as crianças, que nós devemos ter gratidão. Quando a gente for orar, a gente deve agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas. Nós devemos ensinar as crianças a ter gratidão a Deus, porque se nós estamos vivos, temos fôlego de vida, foi o Senhor que nos deu. E nós devemos ensinar as nossas crianças a serem gratos. Nós devemos parar de reclamar, de murmurar. Nós devemos parar de sermos ingratos, né? Porque muitas vezes, né, conforme muitas vezes não saem as coisas do nosso jeito, que algo não deu certo, não é que Deus, porque algo não deu certo, Deus não me ama. Não, não é isso. Isso é o sinal do cuidado de Deus com a nossa vida. Porque se algo não saiu do nosso jeito, é porque não era para ser daquela maneira. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E o sinal vermelho, quando está vermelho, o carro tem que o quê? Parar. Assim nós devemos também parar, analisar e refletir sobre as nossas atitudes, sobre o que estamos fazendo, né? Que não tem agradado a Deus, né? E muitas vezes a gente pede da maneira errada. E por isso muitas vezes a gente não recebe. A gente ora e pede da maneira errada. Nós devemos ter muito cuidado quanto a isso. E o sinal vermelho? O sinal amarelo? Quando tá amarelo, né? Atenção, temos que esperar, na verdade? Nós temos que entender que há um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Deus sabe, né? Quando estamos prontos para receber o que Ele tem para nós, né? Lá em Salmos 40, versículo 1, né, vai falar: espere pelo Senhor com confiança. Nós devemos esperar com o Senhor com confiança. Ele sabe a hora certa de nos dar, de nos abençoar. E o sinal verde é hora de ir, que os carros vão. Na verdade, em todas as respostas, positiva ou não, agradeça a Deus. É sinal que Ele está cuidando, né, de cada um de nós. Ele ouve as nossas súplicas, as nossas orações com carinho e amor. Tudo que nós pedimos, né, crendo, nós receberemos, né? Então vamos ter fé, vamos ser gratos, vamos simplesmente, né, colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos, porque Ele vai abençoar, Ele vai entregar no momento certo. No momento que você menos esperar, o Senhor vai abençoar a sua vida. E nessa aula sobre oração, eu fiz com as crianças a caixa da oração. Depois eu ter explicado certinho para eles sobre a oração, eu fiz a caixa da oração. Por que a caixa a caixinha, né? A caixa da carta para Deus, perdão. A caixinha da oração é outra coisa. Eu fiz as crianças escreverem uma carta para Deus. Eu trouxe aqui, ó. Essa daqui foi do meu filho que ele fez na aula. Aqui tem até a carta dele. E é bom porque isso incentiva a criança a escrever para Deus, né? Essa daqui, ó, é do meu outro filho, que também tem carta aqui também. E é muito importante isso, a gente ter, né, sempre, né, essa intimidade com Deus, né, de estar escrevendo para Deus, de estar falando com Deus sempre, a todo momento, de escrever para Ele, né, porque é tão bom, porque mais para frente a gente vai ver, vai ler as cartas e vai ver o quanto Deus, Ele
fez na nossa vida. Essas cartas são testemunhos. E as crianças precisam entender isso, que são testemunho para nossas vidas. Essa daqui é minha. Essa daqui é a minha caixa. E a gente precisa incentivar as nossas crianças a ter essa, né, intimidade com Deus na oração, de estar escrevendo para Deus. Porque muitas vezes a gente conta para amigo, conta, né, para as pessoas, mas acabamos não contando para Deus. Para que, né? Nossa, hoje em dia nós temos o livre acesso a Deus, de conversar com Deus livremente. Por que não mostrar isso para as nossas crianças, falar, né, sobre isso, que Ele nos ouve, Ele, né, nos consola, nos conforta, traz paz, traz alegria, traz luz para a nossa vida. E foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês venham comentar, compartilhar, curtir, né? Venham passar para frente, né? E eu agradeço muito por vocês terem ficado comigo até agora. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.